Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar então agora o bloco de constitucional. Esse aqui também a gente vai dividir por partes, não pelo ponto do edital. Aqui tá um pouquinho, no começo tá um pouquinho misturado, no começo tem até algumas perdidas da SBDI 1, mas vai ser interessante, porque elas têm a ver com a Constituição, não estão aqui por acaso. Então, começando desde já, uma tese de repercussão geral do STF, falando que a exigência constitucional do aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou que não frustre outra reunião. Extrai-se do voto vencedor que não é ilegal a reunião se não precedida de notificação. Então, a veiculação de informação é suficiente, não é necessário, então, uma notificação. E a informação, a veiculação de informação vai para garantir que seja possível o poder público zelar para que o exercício se dê de forma pacífica e para que não frustre outra reunião. Agora a gente tem uma da SBDI de fevereiro de 2022, dizendo que para haver acumulação de cargos, não é possível acumular os cargos desde que haja compatibilidade de horários na esteira da jurisprudência do STF. E aqui o artigo 37, inciso 16, deve falar sobre a compatibilidade. Acredito que, respeitando o horário de cada uma, é possível acumular, então. Não é possível a alegação genérica de sobrecarga do trabalho, que inviabilize a acumulação pretendida, por presumidamente prejudicar o desempenho da atividade. Então, aqui seria um ônus à prova específico do empregador avaliar concretamente, mediante apuração regular, da rigidez da prestação de serviços. Vamos ver, o próximo é de ADI. Não tem data, infelizmente, mas dizendo que é desnecessária, em geral, lei específica para a inclusão de sociedade em economia mista ou de empresa pública em programa de desestatização, porque é suficiente uma autorização genérica prevista em lei. Então, para desestatizar empresa pública e sociedade de economia mista, não precisa de lei específica, pode ter uma autorização genérica prevista na lei. Sobre o Covid, foi nesse contexto, mas não é sobre isso. Não se admite novo veto em lei já promulgada e publicada. Manifestada a aquiescência do Poder Executivo com o projeto de lei, pela aposição da sanção, evidencia-se que houve preclusão entre as etapas do processo legislativo, sendo incabível eventual retratação. Então, de lei publicada não cabe veto. Já precluiu as etapas do processo legislativo. Direito ao esquecimento é compatível com a Constituição? Como resolver o conflito entre normas constitucionais de igual hierarquia? E aqui vamos ver, acho que não tem data. E eu vou ler direto a tese de repercussão geral. É incompatível com a CF
a ideia do direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão de passagem de tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e obtidos e publicados por meio de comunicação social. Eventuais excessos ou abusos devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral. Então, os excessos e abusos devem ser analisados caso a caso. E é incompatível com a Constituição a ideia de direito ao esquecimento. E aqui eles citaram também, importante, um artigo mencionado, é o artigo 220 da Constituição Federal, que assegura a livre manifestação do pensamento. As centrais sindicais podem ajuizar ADI? Não. A jurisprudência do STF impede que central sindical ajuize a ADI, porque elas não se qualificam como uma confederação sindical. É constitucional a regra que permite remuneração de presos em 3/4 do salário mínimo? Para a maioria do STF, o trabalho do preso apresenta peculiaridades e a remuneração diferenciada não viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Por isso, o plenário considerou recepcionada pela Constituição o dispositivo da Lei de Execução Penal, que fixa o valor de 3/4 do salário mínimo. Logo, foi julgada improcedente a DPF 336. Então, o preso pode receber 3/4 do salário mínimo. E aqui, de artigo importante que eles citam, nós temos o 7º, inciso 4º da CF. E esse, né? E temos a lei da execução penal. Não fala aqui o artigo. Bom, que mais? E aqui, para acrescentar, o STF já definiu que a Constituição não estendeu a garantia do salário mínimo de maneira uniforme a toda e qualquer mão de obra. Por exemplo, no recurso extraordinário 570177, no qual o plenário, por unanimidade, assentou que não há lesão ao princípio da dignidade, a fixação de soldo para o serviço militar obrigatório inferior ao salário mínimo. Então, isso inclusive está na súmula 6. Então, a STF já decidiu. Em outros casos, por exemplo, envolvendo aqui o soldo para o serviço militar obrigatório pode ser inferior ao salário mínimo. Foi decidido no recurso extraordinário, temos a súmula vinculante número 6 e, portanto, também, em razão das peculiaridades do trabalho do preso, não violaria os princípios da dignidade nem da isonomia. Ser válido o programa de estágio residência jurídica de pós-graduandos. Eu não sei se já teve outra decisão sobre isso, e essa aqui, infelizmente, está sem data. Mas veja, o plenário do STF julgou improcedente a ADI 5477, que dispõe sobre a criação de estágios para estudantes de pós-graduação no âmbito do MPE. Carmen Lúcia explicou que a lei estadual seguiu os critérios para a atividade do estágio ao exigir a matrícula, etc. E que a residência é uma atividade educativa complementar. Assim, segundo seu entendimento, a matéria em questão encontra-se inserida na competência concorrente da União. Artigo 24, inciso 9. Não cria vínculo de emprego de qualquer natureza. Por fim, a jurisprudência da Corte, no sentido de constitucionalidade da criação de programa de estágio para estudantes de pós-graduação, nos termos do decidido da ADI 5272.
Ele também pontuou ser legítimo o Estado ofertado aos pós-graduandos, afastando-se a ideia de que o estagiário somente pode ser até a conclusão da graduação. Então, o STF já decidiu aqui por 2 vezes, no mínimo, a possibilidade, e inclusive disse que o Estado é competente de forma concorrente para, então, legislar, autorizando do funcionamento do Ministério Público. Citou aqui o artigo 24, inciso 9º. Mas, sobre a regulação dos profissionais de despachante por norma estadual, aqui não pode, é formalmente inconstitucional ato normativo local que, a pretexto de prescrever regras de caráter administrativo, regulamente o exercício da profissão de despachante junto a órgãos de trânsito. Por causa do artigo 22, inciso 16, seria, então, usurpar a competência da União. Responsabilidade solidária entre diretor partidário municipal, estadual e nacional. Diz o STF aqui que não há responsabilidade solidária entre os diretórios partidários municipais, estaduais e nacionais pelo inadimplemento de suas respectivas obrigações ou por dano causado, violação ou qualquer outro ato ilícito. E que a expressão caráter nacional do artigo 17, inciso 1 da CF não guarda relação com a regra da responsabilidade. Então, cada esfera vai responder apenas pelas obrigações individualmente assumidas. Expedição de medida provisória e projeto de lei com conteúdos semelhantes não caracteriza afronta à vedação imposta pelo artigo 62, parágrafo 1º, inciso 4º da CF, a edição de MP no mesmo dia em que o presidente sanciona ou veta projeto de lei com conteúdo semelhante. Isso porque projeto de lei aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente não mais se encontra pendente de sanção ou veto. Eu vou ler. Não acho que eu espero que isso não caia na nossa prova, mas assim, não se caracteriza, afronta a vedação do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 4º, a edição de MP no mesmo dia em que o presidente sanciona ou veta projeto de lei. Ponto. E aqui ele acrescenta que o projeto de lei aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente não se encontra mais presente de sanção ou veto. Sindicato e associação trabalhista ou patronal e cargo de direção em agência reguladora. E aqui diz que é constitucional o dispositivo que veda a indicação de pessoa que exerça cargo em organização sindical ou que seja membro de conselho ou diretoria de associação patronal ou trabalhista para alta direção das agências reguladoras. Então, é constitucional, tudo bem, que um dispositivo vede a indicação de uma pessoa que exerça cargo em organização sindical, ou membro de conselho ou diretoria da associação patronal, para a alta direção da agência reguladora. Porque o conselho diretor ou diretoria da agência, diante de necessidades tomadas de decisão imparcial, deve ser isento de influência política. Então, isso aqui falam que é constitucional a vedação para garantir, então, a imparcialidade que o cargo exige. Vacância e eleição indireta para governador e vice-governador. Isso aqui não tem muito a ver, né? Eu vou pular essa aqui, tá?
Acho que não vai cair. Controle concentrado de constitucionalidade, lei orgânica como parâmetro de controle e necessidade de comunicação à Assembleia Legislativa. É uma ADI 5548. Não se aplica o controle concentrado de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais em face da lei orgânica respectiva. Então, não se admite controle concentrado de lei ou ato normativo municipal em face de lei orgânica. Não se admite controle concentrado da lei ou ato normativo municipal em face de lei orgânica. Muito bem. Pauta do plenário do STF em agosto inclui processos trabalhistas. Muito bem, mas isso não importa, né? O que importa são os processos, não a notícia que foi incluído. A anuência prévia do Estado para prorrogação de jornada é compatível com a Constituição. Isso aqui é a ministra Rosa Weber não conheceu da DPF 422 contra o artigo 60 da CLT, que exige licença prévia do Ministério do Trabalho para prorrogação de jornada nas atividades insalubres. Para a relatora, não ficou comprovada a controvérsia judicial relevante e atual sobre o tema, nem estado de incerteza e insegurança jurídica, requisitos para a instauração da DPF. Então, para instaurar a DPF, é necessário que tenha insegurança jurídica, incerteza sobre o tema, e o artigo 60 aqui exige a licença prévia do Ministério do Trabalho para prorrogar a jornada nas atividades insalubres. E a DPF que questionava isso não foi conhecida. Para ministra, essa jurisprudência é sólida. Bom, depois aqui nós temos a decisão do STF de que é formalmente inconstitucional uma portaria do Detran que dispõe sobre o exercício de as condições para exercício de uma atividade profissional. Vamos ver que mais. Essa aqui é interessante. Ato de constrição de patrimônio de empresa estatal prestadora de serviço público essencial sem fins lucrativos. É uma ADPF 789. E a tese fixada foi a seguinte: os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário não pode ser bloqueado ou sequestrado por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no artigo 100 da Constituição e dos princípios da legalidade orçamentária. Artigo 167, inciso 6º da Constituição. Então, a gente tem o artigo 100 mais 167, inciso 4º. Da separação dos poderes, artigo 2º, 60, parágrafo 4º, item 3 da CF, e da eficiência da administração pública, artigo 37, caput. Essa decisão aqui foi em agosto de 2021. Depois, reintegração e acumulação de proventos com salário. É um tema de recurso extraordinário, tema 606. A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos
do artigo 37, parágrafo 14 da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103. Então, peraí. A gente viu, então, que a justiça comum é aquela que é a competente para processar e julgar ação em que se discute a reintegração do empregado público dispensado em face da concessão de aposentadoria, porque uma matéria, aqui né, a natureza desse ato de demissão, ele é administrativo e não trabalhista, então é da justiça comum. E de acordo com agora, depois da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, a aposentadoria, quer dizer, após a vigência da Emenda Constitucional 103, a aposentadoria gera a extinção do vínculo. Mas antes da emenda, as aposentadorias concedidas pelo RGPS não extinguiam o vínculo. Muito bem. Agora aqui, se desnecessidade de autorização legislativa para alienação de empresas subsidiárias. Nós já vimos que é dispensável a autorização para alienação. Não, isso aqui não. Eu sei que tá falando de controle. Mas é parecido. Então, ficou assim. É dispensável a autorização legislativa para alienação de controle acionário de empresas subsidiárias. No julgamento da ADI 5624, prevaleceu o entendimento de que a lei que autoriza a criação de empresa estatal matriz é suficiente para viabilizar a criação de empresa controlada e subsidiária, não havendo necessidade de autorização legal específica. Assim, se é compatível com a Constituição, a possibilidade de criação, não há como se obstar a alienação do controle. Muito bem, então não precisa de autorização legislativa para alienar o controle acionário de empresa subsidiária. Próximo. Sequestro de bens em âmbito penal prevalece sobre penhora decretada em juízo civil ou trabalhista? Esse aqui é do STJ. Ixi, nem grifei nada. Vamos ver se eu acho aqui um resumo. Vamos ver do começo. É possível a existência de múltiplas contrições patrimoniais sobre o mesmo bem, decretadas por juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por qualquer deles. É possível cogitar um conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação por algum dos juízes da prática de atos expropriatórios. No caso, o juízo trabalhista alienou judicialmente bem objeto de penhora na pendência de medida assecuratória decretada pelo juízo penal. O sequestro ostenta a natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais, arresto e hipoteca legal, ante o interesse público, verificado a partir da natureza de bens objetos dessa constrição adquiridos com provento da infração. Considerada a natureza peculiar do sequestro, a primazia da referida medida securatória frente à constrição patrimonial, decretada pelo juízo civil ou trabalhista, incorrendo em usurpação de competência
o juízo trabalhista que pratica ato de expropriação de bens sequestrados na área penal, mormente considerando o interesse público verificado a partir da natureza dos bens que foram adquiridos com proventos de infração e do procedimento para expropriação que transcorre na seara penal. Conquanto, verificada a usurpação de competência, não deve ser declarada a nulidade do ato expropriatório praticado pelo juízo trabalhista, pois os bens submetidos à alienação judicial gozam de presunção estabelecida pelo Poder Judiciário e pela lei de que são desembaraçados, ou seja, livre de ônus, sendo que a declaração de nulidade implicaria em descrédito de um instituto que depende de sua credibilidade para adesão do arrematante. Então, foi mantida a alienação. Aqui está dizendo, em suma, que, vamos ver, o que aconteceu? O juízo trabalhista alienou um bem que ele tinha sido penhorado, o bem tinha sido penhorado no processo do trabalho. Mas esse mesmo bem tinha sido sequestrado pelo juízo penal. Então, o bem sequestrado no âmbito penal foi alienado na área trabalhista. Aqui o STJ está dizendo que o juízo trabalhista não tinha competência para vender, porque há primazia do âmbito penal. Mas, considerando a importância da alienação e que a alienação judicial goza de presunção de veracidade, goza de presunção de que aquele bem é desembaraçado, livre de ônus, deve prevalecer esse entendimento para que não haja perda da credibilidade. Então, resumindo, é isso. Empresa estatal prestadora de serviço público e sequestro de verbas públicas por decisão judicial. É uma DPF. Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não pode ser bloqueado ou sequestrado, nós já vimos, né? E aqui é o artigo 100, artigo 167, artigo da separação dos poderes, 260, parágrafo 4º, item 3, e eficiência da administração pública. Bem, agora, outra questão aqui é sobre a vacina. Covid e vacinação compulsória. Eu vou ler aqui a tese fixada. Acho que foram 2, vamos ver, A, B. Acho que são 2 teses fixadas, a tese A e a tese B, e a tese A é dividida em 4 tópicos. Vamos ver aqui. O tópico A, né? A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades, ou a frequência de determinados lugares, desde que previstos em lei ou delas decorrentes. Além disso, devem ter também como base evidência científica e análise estratégica pertinente. Devem vir acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicação dos imunizantes. Também devem respeitar a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas. Devem atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. A tese B diz que tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas
tanto pela União como pelos estados, Distrito Federal e municípios, respeitadas as esferas de competência. A próxima questão é a mesma, não, é sobre a vacinação também, mas de crianças e adolescentes e a liberdade de consciência dos pais. E a tese fixada foi a seguinte: é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio da vacina, que registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional, tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, ou seja, objeto de determinação da União, do Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza a violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica. Então, para o STF, é ilegítima a recusa dos pais à vacinação compulsória de filho menor por motivo de convicção filosófica. Diz aqui que o direito à liberdade de consciência e de crença é um objeto de especial proteção pela Constituição, artigo 5º, incisos 6 e 8, que destaca o pluralismo como um valor essencial ao Estado brasileiro, artigo 1, inciso 4º. Todavia, em certas hipóteses, a liberdade de crença e de convicção precisa ser ponderada com outros direitos, entre os quais a vida e a saúde. Então, esse contexto justifica a legitimidade do caráter compulsório de vacinas. Então, muito bem, aqui foi mencionado que é importante o artigo 5º, inciso 6 e 8, Constituição Federal, artigo 1, inciso 4º, fala que o pluralismo é um valor essencial ao Estado brasileiro. A gente já viu sobre a liberdade de reunião e o prévio aviso, é um recurso extraordinário, e acima também era recurso extraordinário. Bom, aqui da reunião, a exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação, que permite ao poder público zelar para que o exercício se dê de forma pacífica e não frustre outra reunião. Nós já vimos, e aqui é mencionado o artigo 5º, inciso 16. Agora, se o teto de remuneração, a empresa pública e sociedade, sobre o teto de remuneração em empresa pública e sociedade de economia mista, foi uma ADI. Diz aqui, ó, o teto constitucional de remuneratório não incide sobre o salário pago por empresa pública e sociedade de economia mista e sua subsidiária que não receba recurso da Fazenda Pública. Então, não incide se não receber recurso da Fazenda. Consoante o disposto no parágrafo 9º do artigo 37, a regra do teto remuneratório previsto no inciso 11 do artigo 37, aplica-se às empresas que recebam recurso da Fazenda. Então, a gente tem aqui o artigo 37, parágrafo 9º, e o artigo 37, inciso 11. A recuperação judicial e crédito preferencial. São constitucionais o estabelecimento de um limite máximo de 150, isso aqui era uma ADI, e a DPF, ADI 3424 e a DPF 312. Mas vamos lá, são constitucionais o estabelecimento de um limite máximo de 150 salários mínimos aos créditos de natureza trabalhista, bem como a definição de crédito com privilégio especial, conforme o artigo 83, inciso 1 e 4º, a linha C da Lei 11.101. O referido dispositivo já foi objeto de debate neste STF. Lá é constitucional. A regra tem por objetivo estimular os fornecedores de bens e serviços a negociar com a empresa em recuperação, a despeito da fragilidade de sua situação financeira.
E aqui, isso aqui que a gente está discutindo tá lá no artigo 83, né, que nós vimos. E então, os créditos derivados da legislação trabalhista são limitados a 150 salários mínimos. Derivados da legislação trabalhista são 150. Mas também tá na primeira classificação aqui dos créditos na falência, os créditos decorrentes do acidente do trabalho. Então, o acidente do trabalho aqui não está vinculado aos 150 salários mínimos. Vamos lá, direito constitucional agora ainda também. Vamos aqui algumas decisões. Às vezes se repete, né? Mas depois a gente vai ver, aqui tem a da correção monetária, mas esse a gente vai ver depois, porque tá separado aqui de uma forma específica pra gente ler. E agora sobre RPV e o prazo para pagamento, na ADI, isso é uma ADI 5534. E de acordo com ela, os estados e o Distrito Federal devem observar o prazo de 2 meses previstos no artigo 535, parágrafo 3º, item 2 do CPC, para pagamento de obrigação de pequeno valor. Então, o RPV tem que ser pago com 2 meses. Isso porque a autonomia expressamente reconhecida na Constituição e na jurisprudência restringe-se à fixação do valor teto. Então, a Constituição e a jurisprudência do STF prevêem autonomia, mas é para falar sobre o valor do pagamento. Agora, o prazo de 2 meses deve ser observado. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI para declarar a constitucionalidade do artigo 535, parágrafo 3º, inciso 2, e conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 535, parágrafo 4º, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de RPV, deve ser observado o valor total da condenação. Valor total para RPV. O 535, parágrafo 4º, fala assim: tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será objeto de cumprimento. Tudo bem, só que para determinação do RPV deve ser observado o valor total. Essa foi a interpretação do STF. Vamos lá. Decisão judicial e constrição de verba pública são incondicionais decisões que determinam a constrição de verba pública. Elas devem ter aplicação compulsória na área determinada. Diversos precedentes. Agora aqui. Covid, leitos de UTI e custeio da União. Em condições de recrudescimento da pandemia, não é aceitável qualquer retrocesso na política pública de saúde, como a que resulta em decréscimo do número de leitos. Proibição temporária de atividade religiosa em ambiente presencial. É compatível com a CF a imposição de restrição à realização de culto, missa e demais atividades religiosas presenciais de caráter coletivo, como medida de contenção do avanço da pandemia. A liberdade de crença e de culto, usualmente caracterizada apenas pela fórmula genérica liberdade religiosa, constitui uma das primeiras garantias individuais pela Declaração dos Direitos do século XVIII, que alcançaram a condição de direito humano.
Tá falando aqui que não é absoluto, que a CF, ao estabelecer inequívoca reserva de lei, permite a restrição da liberdade religiosa em sua dimensão externa, que compreende a liberdade de crença e do culto. Sob o prisma da constitucionalidade formal, a imposição de restrição à realização de culto por meio de decreto está em conformidade com a decisão sobre a temática, dentre as quais se destaca a ADI 6341, na qual assentou-se que todos os entes federados possuem competência para legislar e adotar medidas sanitárias. E aqui ele fala do federalismo cooperativo. Sob o aspecto material, a medida sanitária em análise mostra-se adequada, necessária e proporcional. Essa aqui é a ADPF 811. Aqui, então, foi mencionado o histórico, falando que foi um dos primeiros direitos a alcançar, né, a condição de direito humano fundamental. Mas é isso, não tem aqui outro artigo mencionado. É mais histórico e a afirmação de que não é um direito absoluto, que nós temos a reserva de lei e um termo que eu achei interessante aqui é o federalismo cooperativo. Depois, nós temos aqui, essa aqui não foi concluída, esse voto. E também esse aqui não foi concluído, é só matéria. Esse é o primeiro bloco. Eu acho que nós teremos 4. Mas vamos ver, esse é o primeiro, é parte 1, né, como eu disse. E agora a gente vai para a parte 2, no próximo vídeo. Até lá!